O tema da mensagem é: quando a dor começa a controlar você. Quem nunca, né, irmão? Circunstâncias doloridas, marcas, feridas, começam a sobressair. E o texto que nós vamos ler é muito conhecido. Ele é um pouquinho longo, mas eu peço que você preste atenção, porque ele é importante naquilo que Deus quer falar conosco. Está em Números, de 7 até o 12, diz assim, o texto. Números 27 diz: E o Senhor disse a Moisés, a quem que o Senhor disse? A quem, igreja? Pegue a vara e com o seu irmão Arão, reúna a comunidade, reúna o povo, e diante desta fale aquela rocha, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade, para o povo, e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha. E Moisés disse: Escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes. Qual que era a ordem de Deus? E ele fez o quê? Bateu 2 vezes com a vara. Jorrou água, e o povo, e a comunidade, e os rebanhos beberam. Só foi até o 11? O Rafa quis me... Mas eu vou ler para vocês o 12. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: Como vocês não confiaram em mim para me santificar à vista dos israelitas, não conduzirão esta comunidade para a terra que dou a vocês. Uma das coisas mais perigosas da vida é quando a dor começa a dirigir as nossas reações, as nossas decisões, as nossas falas, aquilo que nós precisamos decidir. Porque às vezes a gente acha que pessoas mudam de caráter, mas não é isso. Às vezes aquela pessoa que você acha que mudou o caráter apenas está cansada emocionalmente. E a canseira emocional faz com que pessoas tomem decisões, falas, atitudes baseada em dor, baseada naquilo que não deu certo aos seus olhos, baseado naquilo que tem paralisado. E talvez esta seja a palavra importante para hoje, para a igreja, porque nós estamos vivendo uma geração, como eu falei ontem para os jovens, uma geração acelerada, emocionalmente sobrecarregada, uma geração que precisa se autoafirmar para se sentir parte de algo, uma geração que precisa de like na internet, uma geração que precisa sempre dizer sim, para se sentir parte de situações, de lugares, de pessoas. Uma geração cansada mentalmente. Uma geração que está pressionada financeiramente. Que somente quem aparenta ter muito dinheiro é aceito, é validado, é honrado. Uma geração ansiosa. Uma geração frustrada. Uma geração drenada emocionalmente. E nós precisamos entender que não é porque as pessoas continuam trabalhando, continuam sorrindo para você, continuam vindo para a igreja alegres, entrando sorridentes. Eu brinco com cara de crente. Ou às vezes você acompanha algumas pessoas aqui da igreja que tem um Instagram que posta versículos, que posta mensagens. A pessoa continua postando, continua fazendo essas coisas, só que por dentro está totalmente destruída. Porque nós vivemos em uma geração de aparência.
Nós vivemos em uma geração de validação, para que sejamos aceitos, para que a gente se sinta importante, para que a gente seja convidado para uma coisa ou para outra coisa. E o problema é, quando a alma começa a adoecer, as reações e atitudes começam a mudar. A pessoa já não consegue mais ter as mesmas decisões, as mesmas falas. A pessoa chega a esquecer aquilo que Deus falou. A forma de falar muda, a paciência muda. Aquela pessoa que antes era mais paciente começa a se tornar mais bruta. A sensibilidade muda. Enfim, o comportamento como um todo muda. E Deus me falou que hoje muita gente está em guerra espiritual, mas não é apenas guerra espiritual, porque nós temos o costume, quando algo começa a nos incomodar, quando alguns desertos e algumas coisas chegam, a primeira coisa, o diabo se levantou contra mim, o diabo se levantou contra a minha casa. E eu quero te dizer que às vezes não é espiritual, é emocional. Às vezes, todo esse tempo que você carrega essa dor escondida no seu coração, esse faz de conta de aparência, essa pressão diária, está te matando por dentro e você nem percebe. E aí quando você começa a mudar, quando algumas coisas começam a não acontecer, e começa a piorar mais ainda, e o deserto chega, a gente coloca a culpa no diabo. E eu vou falar para você, tem coisa que nem o diabo merece acusação. É tu mesmo, irmão. É tu que decidiu, é tu que demorou para pedir ajuda, é tu que está fazendo de conta, é tu que fica preocupado com o que os outros acham, em vez de se preocupar como os céus te enxergam. É tu. Então, nesse caso, não dá para botar na conta dele, é na tua. Pô pastor, é domingo, pega leve. Nós acabamos de ler um texto. Israel estava mais uma vez fazendo o quê? Murmurando. Um povo que foi liberado do Egito, nós já pregamos aqui. Um povo que o mar se abriu, que Deus disse, os seus inimigos, aqueles que te perseguem, você nunca mais voltarão a ver. Um povo que é alimentado todos os dias por algo que cai do céu e reclama, mas é só pão que tem? Não tem uma margarina, um presunto? Cadê o alho poró? Está na Bíblia, quem estava na pregação sabe, está escrito. É verdade, eles reclamavam, porque lá nós pelo menos comíamos alho poró. O sangue de Jesus que tinha alho poró naquela época, irmãos. E está na Bíblia. Lá nós tínhamos o que comer. O povo está sendo alimentado, o povo foi liberto. O povo viu, eu não sei, eu nunca vi o mar se abrir. Alguém aqui viu já o mar se abrir? O povo nem bem começou a andar no deserto, já está reclamando. Já está. E aqui nós já estamos indo para o final do deserto. Aqui nós já estamos indo para bem pertinho da promessa. E eles continuam murmurando. O povo reclamava de tudo. Reclamava porque, Rodrigo, tinha que andar. Não, reclamava de andar. Ai, mas eu estou cansado desse sol do deserto. Meu Deus, está muito quente. Olha, não tem água. Reclamava porque não tinha água. Enfim, o povo reclamava de tudo aquilo que eles entendiam que era dificuldade. E eles continuavam reclamando. O texto nos mostra que aqui, que nós acabamos de ler, é um texto de muitos anos no deserto. Ele aqui não é o texto inicial de quando eles saem do Egito. Isso aqui tinham passado muitos e muitos anos. Moisés estava escutando isso por muitos e muitos anos. Por muitos e muitos anos Moisés só escutou reclamação, murmuração, cobrança. Talvez tu está olhando para mim, pastor, estou me sentindo Moisés. Talvez você está meses, semanas e anos
só recebendo crítica, julgamento, cobrança. Você tem que resolver, você tem que fazer, tem que dar um jeito. Você. Por anos você talvez está ouvindo reclamações. Talvez faz anos que você vem lidando com pressão, com cobrança. Anos, talvez sustentando muitas pessoas à sua volta emocionalmente. Talvez você é o pilar emocional de um grupo de pessoas, de parentes, de familiares, de amigos. Talvez todo mundo olha para você, homem ou mulher, e vê o super-homem, ou a Mulher Maravilha, mas esquece que você também é feito de sangue, de osso, que você também sangra, que também dói. E você às vezes pergunta: pastor, eu tenho que cuidar de todo mundo, e quem vai cuidar de mim? E aí, sabe o que está acontecendo? Essa dor e essa cobrança está fazendo você mudar o seu jeito, está fazendo você endurecer seu coração, você perder a sensibilidade. Deus fala para você ir para a esquerda, você esquece e vai para a direita, porque você já não dá mais voz para aquilo que Deus fala, somente aquilo que está dentro de você. É dor, é pressão, é decisão. Resolve, dá jeito, bate, abre o mar, corre, faz a comida chegar, bate na pedra, corre. E vocês sabem que eu estou pregando para mim mesmo. É tanta pressão para que a gente dê resultado, para que a gente resolva o problema dos outros. Moisés já libertou o povo. Moisés já arrancou o povo do cativeiro. Moisés já tinha orado, o mar tinha aberto. Moisés já tinha orado, já tinha pão. Já tinha batido uma vez na rocha. E o povo continuava reclamando. Então você imagina uma pessoa como Moisés. Deus chamou, ele foi lá na frente do presidente do Egito, pegou o povo, fugiu com o povo, abriu o mar, transformou água amarga em água doce, pão, água. Agora, este homem que fez tudo isso, como nós lemos, está totalmente abalado emocionalmente em frente a uma pedra, a uma rocha. Você imagina um homem com essa capacidade, com tudo que ele está aguentando há anos? Ele está em frente a uma rocha, a uma pedra. E o texto nos mostra que ele está completamente abalado emocionalmente. Eu quero falar para alguns aqui que precisam escutar isso, assim como eu escutei de Deus. Até os mais fortes têm o direito de cansar. Até os mais fortes cansam. Não é feio você estar cansado. Isso não deixa você homem mais fraco? E não deixa você mulher menos sábia? Você é humana. É digno a sua fraqueza, é digno o seu medo, é digno o seu abalo emocional. Tem muitas pessoas aqui que Deus me mostra que são uma pessoa no secreto e são outra em público. Só que Deus manda eu dizer: é tempo de soltar alguns pesos. É tempo de voltar a ouvir a voz de Deus e não a voz do mundo. É tempo de abaixar o volume do mundo e aumentar o volume dos céus. Tem pessoas que antes de sair de casa perguntaram: até quando eu vou aguentar?
você vai aguentar? Porque está muito perto. Eu vou falar de novo, só teve uma crente que pegou isso. Sabe por que você vai aguentar? Porque está muito perto. Nós estamos falando de Moisés. No final, Moisés está a poucos passos de acessar. Isso está muito forte no meu coração, desde a reunião dos líderes, desde ontem. O problema, igreja, não é sentir. Não é você sentir, sabe? É sobre... O problema é quando aquilo que você está sentindo de dor começa a governar a sua vida. É quando a dor determina quem você está se tornando. É quando você esquece da promessa. Moisés, desde o início, recebeu a promessa da terra prometida. Ele foi bem até quase o final. Só que ele deixou que a dor, ele deixou que as vozes, que as cobranças, que a pressão, talvez até a falta de reconhecimento do povo, fizesse com que ele mudasse. E Deus disse: fale. Ele bateu. E eu quero falar para algumas pessoas aqui da igreja: não é mais tempo de bater, é tempo de falar. Não é mais tempo de guerra, é tempo de conversa. Não é mais tempo de força, é tempo de ouvir. Moisés bateu forte novamente na pedra. Entenda. Mas pastor, eu sou sincero. Não é sobre sinceridade. É sobre a dor que você está carregando. É sobre você estar destruído emocionalmente. O que Deus está falando conosco hoje é que a gente não deixe que a crise à nossa volta comece a direcionar as nossas decisões e as nossas atitudes. O povo estava em crise, o povo estava em caos, o povo estava reclamando. Qual foi o erro de Moisés? Não é talvez escutar, mas é deixar que aquilo entrasse no coração dele. Talvez você por muito tempo está escutando a mesma coisa, está sendo cobrado pela mesma coisa, por muito tempo os teus olhos te mostram a mesma coisa. Isso está dificultando que você faça aquilo que Deus já te pediu para fazer. Talvez a circunstância, a situação está fazendo com que você ainda continue batendo. E Deus está dizendo: para de bater, para de usar a própria força, para de querer forçar a porta, para de forçar relacionamento, para de tentar ser legal para ser amigo de todo mundo. Você quer conhecer alguém? Eu sempre digo para a igreja: você quer conhecer o coração de alguém? Começa a dizer não para esse alguém. Aí você vai entender. Talvez seja tempo de posicionamento, porque esse é um dos maiores perigos da nossa vida atual. A gente tenta absorver tudo. A gente tenta absorver todas as opiniões, a gente tenta absorver rejeição, a gente tenta absorver comparações que fazem, julgamentos, pressão, ansiedade. A gente tenta ser um power bank de problema. A gente se preocupa com rede social. A gente se preocupa com o que a gente está mostrando para os outros. A gente absorve expectativa. A gente traz responsabilidade para nós que nós não precisamos. E o problema é que esse excesso de absorção começa a nos transformar em alguém doente emocionalmente.
E quando a gente se torna um doente emocional, a gente começa a negociar algumas coisas. E eu quero falar no temor de Deus para a igreja. Tem pessoas aqui hoje, e muitas, que estão cansadas de tentar dar conta de tudo. Pessoas que estão cansadas de ter que resolver tudo, fazer tudo e dar conta de tudo. Tem gente aqui cansada, eu falo no temor de Deus, cansada de ter que carregar família e parentela nas costas. Pessoas que já são casadas, mas continuam carregando pai, mãe, irmão, periquito, cachorrinho, primo. Pessoas que são casadas e ainda tem que ficar se validando para quem já não é mais parte da família e é apenas parentela. Pessoas sobrecarregadas. Pessoas a ponto de explodir. Pessoas cansadas emocionalmente. Pessoas cansadas financeiramente. Pessoas cansadas de parecer que está tudo bem. E aí, Beltrano, como é que tá? Tudo bem, pastor, na bênção. E aí, irmã, como é que tá? Tudo certo, pastor, tudo bem. E aí, irmão, como é que você tá? Não, tá tudo tranquilo. Tá tudo certo. Pessoas que acordam sem força de sair da cama. Só sai por obrigação, que não tem mais vontade, que estão emocionalmente destruídas, sem força. E alguns podem achar que isso é preguiça, mas não é. Isso é resultado de um excesso de peso carregado, um excesso de responsabilidade, um excesso de obrigações que muitas vezes nem é sua. Isso está te destruindo por dentro. Mães cansadas, mães estressadas, sobrecarregadas, pais sobrecarregados emocionalmente, pais que, como eu falei no início, já não têm a mesma paciência, já não conseguem ser mais a mesma pessoa. Na rua é o cara, em casa não tem paciência, não consegue conversar, não dá atenção, é ignorante. Nós estamos vivendo uma geração aonde a quantidade de jovens que luta contra a ansiedade é algo absurdo. Casais que vivem no automático. Casais que evitam conversar. Só vivem no mesmo lar. Pessoas que diariamente lutam contra pensamentos silenciosos que ninguém sabe. Vozes que ninguém sabe que a escuta. Deus está chamando a atenção de pessoas hoje. Sabe o que é mais assustador, igreja? É que a nossa geração, aprendeu a funcionar machucada. A nossa geração aprendeu a ter que parecer que está tudo bem, quando na verdade está doendo muito, quando está difícil. A nossa geração, a realidade aí fora, o mundo tenta cobrar de nós uma aparência mentirosa. Nós temos que parecer bem sim ou sim.
Se um pastor como eu subo aqui e às vezes abro meu coração e choro com vocês, é fraco, não está preparado para liderar, fica uma semana no meu lugar. Só que assim como você, se cortar o meu braço vai sangrar igual. Só que sabe qual que é a minha diferença? Você ainda pode dizer não, eu não tenho mais opção. E a minha maior luta diária é para permanecer. A minha maior luta diária é para que eu não seja como Moisés, que aguentei até agora. E aqui eu nem vou dizer da responsabilidade que eu carrego. Eu vou falar mesmo do humano, do Tiago. Eu tenho um CPF. A pastora tem um CPF. Todos os dias, eu tenho vontade de continuar moendo a pedra no pau. Ah, fala, não, eu quero moer, quero chutar. Só o cajado não dá. Sabia? Aí eu respiro, lembro da versão 2026. Mas a vontade continua aqui. Aí eu lembro dessa passagem, Deus falando, olha, já que tu decidiu logo no finalzinho a não me obedecer, não me honrar perante ao povo, todos esses anos foi em vão. Tu morrerás sem pisar na terra prometida. Aí eu volto a ficar calmo. Como eu estou leve. Isso é medo. É medo, temor, como você quiser chamar. Isso aí é medo, porque a minha vontade é continuar chutando a pedra. A minha vontade é fugir. Agora eu vou falar uma coisa que vai virar. Pior que tá na internet hoje, né? Mas tudo bem. A minha vontade é desistir. É cuidar da minha família. É poder me defender. E aí Deus fala, fica quieto. Mas está falando, isso não é verdade. Fica quieto. Mas hein? Cala a boca. Sabe quantas vezes eu já orei para Deus e falei assim, Deus, até aqui eu aguentei. Mas eu não estou aguentando mais. Levanta outro mais capaz, mais experiente, com a vida mais alinhada. Ele nunca me responde. Tudo isso que você está passando vai valer a pena. A promessa está chegando. Não deixe que as vozes façam você desobedecer ao Senhor. Não negocie uma ordem de Deus, mesmo que não faça sentido para você, mesmo que doa. Não fique às vezes buscando erros para justificar o que você está vivendo. Nem todo deserto que você está foi o diabo que te jogou. Nem todo deserto que você vive foi um pecado.
Muitas vezes é um processo necessário para que você seja moldado, para que a honra e a glória seja somente do Senhor. Então talvez Deus está tirando a possibilidade das suas decisões. Talvez Deus está tirando das suas mãos a possibilidade de você resolver. Porque Ele não quer que os outros digam, olha lá, Ele fez. Não, Ele quer dizer, Ele fez. Ele quer que as pessoas digam, o Deus de Israel é o mesmo de ontem, é o mesmo hoje e sempre será. Deus não divide a glória dele com ninguém, igreja. Com nada. Então entenda, nós não podemos ser uma igreja que o corpo continua andando, mas a alma berra e grita por socorro. Nós precisamos ser uma igreja madura. Nós precisamos ser uma igreja não perfeita. Não é sobre perfeição, senão não precisaria ter a cruz do Calvário. É sobre nós todos os dias reconhecermos que nós precisamos sim da graça e da misericórdia de Deus, que nós somos falhos, que nós somos pecadores, que nós tomamos sim decisões erradas. Que a gente entenda diariamente que se Deus disse fale, não é para bater, é para falar. Mesmo que a tua alma grite, bata! Não adianta a gente continuar vindo para a igreja, trabalhando, vivendo, sorrindo, postando coisas lindas na internet, frases de impacto, técnicas e mais técnicas, cursos, treinamentos. Para tentar ser algo que a gente acredita que a gente não é. Para a gente ouvir em treinamentos, e que muitos são muito bons, mas aqueles que rasgam a Bíblia dizendo, você pode tudo o que você quer, você consegue tudo o que você quer, você nasceu para governar, você nasceu para ser rico, não, mentira, sinto dizer, não é sobre a tua capacidade, é sobre quem te capacita. Conheço muita gente que é milionária, mas não é próspera. Prosperidade e dinheiro, eles andam muito longe. A pessoa é milionária e toma remédio para dormir, tem ansiedade, toma tarja preta. Os filhos praticamente nem reconhecem como pai e mãe. Assim como eu conheço muita gente que não é rica, mas é feliz, tem uma família alegre, filhos maravilhosos. Então não ache que você precisa de dinheiro para ser próspero. Também não estou dizendo que é ruim ter dinheiro. Dinheiro é bom, é hipocrisia. Eu sempre brinco, só diz que dinheiro é ruim quem não tem. Vem, Rodrigo. Não é? Negócio de dinheiro, nem precisa de... Ou não tem e nunca teve, porque dinheiro é bom sim. É mentira. A Bíblia fala muito, ensina muito sobre dinheiro. O problema é quando o dinheiro governa o seu coração. Tem muita gente que não é rico, sabe por quê? Porque com pouco já se corrompe, imagina com muito. Com pouco já acha que é o super-homem. Você imagina se Deus prospera financeiramente? Eu sempre falo na igreja, aquela parábola do homem rico não tem nada a ver com dinheiro. Tem a ver com o senhorio do coração. Deus mostra muito claro. O problema não era o quanto dinheiro ele tinha. O problema qual era o sentido do dinheiro na vida dele. Qual é o sentido do dinheiro na sua vida? Nós não podemos perder a nossa leveza, igreja. Nós não podemos perder a alegria, a paz, a capacidade de descansar. A gente perde essas coisas quando a gente insiste, tenta ser forte para tudo, ser forte para todo mundo. E às vezes a gente esquece de cuidar de nós mesmos. Tem tantas pessoas que cuida de um, cuida do outro, ora por um, trata o outro, atende o outro, fala com o outro, dá conselho para o outro. Cuida de todo mundo, mas na verdade está precisando ser cuidado.
Só que daí prefere se esconder no servir. Prefere não ter tempo, tá sempre cheio fazendo coisa, do que reconhecer que precisa ser cuidado, precisa de tratamento, precisa de cuidado de todos. Então que a gente seja humilde e começar a reconhecer. E sabe o que é mais incrível? Eu estava orando para o Senhor. Eu falei uma coisa para o Senhor: eu estou tanto tempo em guerra, que eu nem lembro mais o que é viver em paz. Talvez como eu, você também nem lembra mais o que é viver em paz. Talvez é tanto tempo nessa situação, nessa circunstância, que você nem lembra mais o que é viver em paz. Deus diz a Moisés: fala com a rocha. Eu vou falar de novo. Deus falou para Moisés: fala com a rocha, mas Moisés bateu. Eu preciso repetir isso porque Deus está... Deus está dizendo: é tempo de falar, é tempo de alinhar, é tempo de voltar a ouvir. Entenda, emoções descontroladas, quando estamos emocionalmente descontrolados, isso faz com que a gente haja diferente daquilo que Deus mandou. Nós precisamos ser uma igreja saudável. Se eu fizesse uma pergunta hoje para você, igreja: quantos de nós hoje, vamos falar só no dominguinho, domingo de família, paz e amor, quantos de nós demos uma resposta atravessada a alguém hoje? Quantos de nós talvez explodimos até chegar aqui por uma coisa pequena, por nada a ver? Quantos de nós perdemos a nossa paciência rápido, sem motivo? Quantos de nós tratamos mal, hoje, aqueles que a gente ama, aqueles que nos amam? Quantos de nós acordamos hoje e nos fechamos numa bolha emocional, não dando acesso para aqueles que estão conosco, achando que isso é proteção? Você está entendendo? Talvez você gabaritou. E é sobre isso que Deus quer dizer. Talvez não é raiva que você carrega, é só um cansaço emocional e está tudo bem. Sabe qual que é o problema? E eu vejo isso diariamente. Pessoas feridas começam a transformar dor em linguagem. Eu vou falar de novo isso para você guardar no seu coração. Pessoas feridas começam a transformar dor em linguagem. E aí é quando as coisas começam a dar problema. Talvez você está com o coração endurecido e nem está percebendo. Talvez você carrega uma dor tão pesada, tão acumulada, que a sua linguagem hoje é defensiva. Talvez você é o tipo de pessoa que: pastor, a melhor defesa é um ataque. Talvez a circunstância que você vive, esse tempo todo, pastor, é muito tempo. Eu sei, é muito tempo ferido. Isso fez com que você começasse a desconfiar de tudo. Você começou a desconfiar de pessoas, de propostas. Você começou a interpretar as coisas errado. A pessoa nem começou a falar, você já reage. Você afasta pessoas. Você começa a sabotar relacionamentos. Tudo isso porque é muito tempo carregando dor.
Eu vejo muitos casamentos hoje sofrendo, não por falta de amor, mas porque existem em um mesmo ambiente duas pessoas emocionalmente cansadas, que só estão tentando sobreviver juntas. E é muito engraçado, todo o gabinete meu e da pastora, a primeira pergunta: tá tudo bem? E a resposta 100% é: tá tudo certo, pastor. Com 20 minutos de conversa, a gente percebe que não está tão bem assim. Com 40 a gente percebe que o negócio está ruim. E com 50 a gente precisa orar. O que eu quero dizer? O que eu quero dizer para você? A gente se acostuma a viver de qualquer jeito. A gente se acostuma a deixar para lá. A gente se acostuma a falar assim: ah, pastor, tem guerra que eu não quero entrar, vou ficar quieto que é melhor. A gente se acostuma com bandejas pequenas. Pastor, não vai adiantar, ela sempre tem razão. Entenda, essa atitude de casais atingem filhos, e isto vai indo, porque daí filhos, daí amizades são destruídas, relacionamentos são destruídos, oportunidades são destruídas. Eu preciso que você guarde isso no seu coração, que eu vou falar agora. Dor não tratada vira padrão comportamental. Dor não tratada gera um padrão. E você começa a agir naquele padrão. O que Deus está querendo hoje não é expor ninguém. O que Deus está querendo hoje é pedir acesso à sua dor. Acesso àquilo que você carrega lá dentro, que está fazendo com que você nem ouça mais as ordens dele. Entenda, hoje Deus não quer somente usar a gente, Ele quer curar a gente. Ele não trouxe aqui para te confrontar, vou usar a tua vida, não. Ele veio hoje e está dizendo: eu vim para te curar. Talvez você carrega feridas e dores. Talvez você se esconde atrás de um servir, atrás de carregar uma responsabilidade. Mas o evangelho que eu creio não é somente sobre servir. O evangelho é sobre restaurar, é sobre curar. É sobre nos transformar em novas pessoas. Nos transformar em novas criaturas. E é sobre isso que Deus quer falar conosco. E para a gente ir para o final, o que Deus vem falando há quantos meses aqui na igreja? O que Moisés fez? Ele usou um método antigo em uma estação nova. A primeira vez, Deus mandou Moisés bater na pedra. Na segunda vez, depois de anos, chegando a promessa, Deus falou: não bate mais, agora é a estação de falar. O que Moisés fez? Usou o método antigo na estação nova. Anos antes, Deus tinha dito: fere a rocha, bate na rocha, moe a rocha. E agora Deus mandou falar. Mas Moisés reagiu como? Moisés reage baseado na memória emocional da estação passada, para ter uma atitude na estação nova. Quantos de nós carregamos vícios, pensamentos, hábitos e comportamentos do Egito, sendo que nós estamos próximos da terra prometida? Deus te muda de geografia, Deus te dá novas posições, te traz para novos amigos, te leva para novos lugares, e você continua carregando hábitos e pensamentos do velho tempo, da velha estação, da geografia antiga. Foi o que Moisés fez. Ele se baseou naquilo que ele já tinha feito.
A palavra hebraica, a palavra no original, no hebraico é chamar, significa ouvir com intenção de obedecer. O problema de Moisés não era a falta de experiência, não era a falta de conhecimento, não era a falta de unção, ele era profeta, só que faltou sensibilidade para Moisés. E a sensibilidade de Moisés não teve, por quê? Porque ele estava sobrecarregado, ele estava com muitas dores, era muita cobrança, eram muitos anos andando, fugindo, sendo julgado, cobrado. E talvez você se sinta como Moisés, talvez Deus até abriu uma nova estação, Deus te levou para novos lugares, mas você está tão machucado da estação antiga, você tem tantos hábitos, tantos pensamentos que você não consegue agir na nova estação. Você continua carregando dores, hábitos, pensamentos. Você vive hoje, só que com reações antigas, traumas antigos, mentalidade antiga, medos antigos. E isso faz com que você sempre se defenda, que você sempre está desconfiado. Mas será que é Deus mesmo? Mas será que é comigo? Será que essa pregação, será que alguém falou para o pastor da minha vida? Será que é para mim mesmo? Você vive sempre esperando uma nova rejeição, você vive sempre esperando uma nova traição, um novo abandono. Você vive e parece que acordando, não, hoje eu vou ser decepcionado, tenho certeza, hoje vai. O sangue de Jesus, estação nova, promessa próxima. Você é liberto, você é escolhido, você é amado. Existe uma promessa sobre a sua vida. Você não é a dor que fizeram em você. Você não é o passado, você não é o Egito, você não é a escravidão. Você é livre. Você é o povo da promessa. Não é agora no final que nós precisamos entender que a nova estação está nos cobrando uma nova linguagem, um novo posicionamento, novas decisões, novos ambientes, novas amizades. É o tempo de você começar a dizer não para as coisas do passado, para pessoas, para ambientes. Senão, você vai se perder no deserto. E você não vai sair dele. Nós sabemos que foram pouquíssimos aqueles que pisaram na terra prometida. Todos foram libertos. Todos escaparam. Todos viram o mar se abrir. Todos viram água amarga virar água doce. Todos viram oásis. Todos comeram do pão. Todos viram uma pedra jorrar água uma vez e uma pedra jorrar água duas vezes. Só que não foram todos que acessaram a terra prometida. Fica de pé, igreja. Tem gente hoje brigando por dores antigas. Tem pessoas sabotando relacionamentos porque tem medo de serem machucados novamente. Tem pessoas aqui que não conseguem mais confiar em ninguém. Pessoas que são presas a feridas que fizeram, porque alguém me feriu profundamente no passado. Hoje eu não consigo mais, pastor, me entregar. Eu não consigo mais abrir meu coração. As dores e os traumas que fizeram com você está fazendo com que você esqueça quem você é. Você se sente não merecedor. Você nunca acha que é para você. Você sempre fica preso nas palavras malditas que foram liberadas sobre a sua vida. Mas eu quero dizer uma coisa para você, querido e querida. O diabo não está nem um pouco preocupado com quem você é hoje. O diabo está preocupado em quem você vai se tornar pela palavra liberada dos céus sobre a sua vida. Ele quer te paralisar. Ele quer que você continue batendo na rocha. Ele não quer que você
obedeça ao Senhor. Você precisa crescer. Você precisa crescer emocionalmente. Você precisa crescer espiritualmente. E crescer espiritualmente também é aprender uma nova linguagem. Aprender como responder. Aprender o tempo de abraçar e se apartar. O tempo de viver e o tempo de morrer. O tempo de ir e o tempo de não ir. É entender que existe um tempo para todas as coisas. Nós não podemos centralizar tudo em nós, igreja. Às vezes o problema não é nem o pecado escancarado da igreja. O problema são os corações endurecidos. Porque os corações endurecidos fazem com que você não consiga mais sentir, acreditar, se entregar. Só que hoje Deus te trouxe aqui para que você volte a sonhar, para que você volte a acreditar, para que você volte a ouvir a voz dEle. Hoje o Senhor está falando com cada um de nós. Talvez você entrou aqui hoje e ninguém imaginava o quanto a sua alma está cansada. Talvez nem o seu cônjuge, nem a seu pai, sua mãe, seu filho. Ninguém fazia ideia o que estava dentro de você. Só que Deus não te trouxe hoje para te expor. Ele hoje te trouxe aqui para que você lembre quem você é. Eu sei que você aprendeu a sorrir cansado. Eu sei que você aprendeu a trabalhar cansado. Eu sei que você está num lugar onde você não gostaria de estar trabalhando. Talvez você não more na casa que você sempre sonhou. Talvez você ainda não fez aquela viagem que você tanto programou. Eu sei que muitos aqui estão servindo cansados. E essa canseira está fazendo com que você trave, com que você pense em desanimar. Só que Deus te trouxe para te dizer: eu não te formei apenas para você sobreviver. Eu te formei para que você seja próspero, para que você seja abençoado. Você passou tanto tempo tentando ser forte. Quando não posso te ouvir, E hoje Deus está dizendo: descansa em mim. e o meu clamor Descansa em mim. já não muda o teu silêncio.